Amados irmãos, nós estamos falando sobre as causas do Pentecoste. Começamos essa série de mensagens falando sobre a necessidade do Pentecoste, a necessidade do derramamento do Espírito. E agora nós vamos falar sobre as causas do Pentecoste. Existem algumas causas fundamentais que desaguaram nesse torrencial derramamento do Espírito, marcando de uma vez para sempre o início da igreja cristã e servindo de referencial para outros derramamentos do Espírito. Então vamos ver, em primeiro lugar, a causa do Pentecoste foi o cumprimento da promessa do Pai. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, pois, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vou repetir. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Pentecoste é o cumprimento de profecias claras e inconfundíveis. O Deus fiel, que não nega e não pode negar a si mesmo, aquele que vela pelo cumprimento da sua palavra, ele prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Óbvio que não se está falando aí nesse texto de maneira quantitativa em toda a carne, mas de maneira qualitativa. Ou seja, o Pentecoste transpôs a barreira sexual, pois o Espírito Santo foi derramado sobre filhos e filhas. Escreva, filhos e filhas, sobre homens e mulheres. Ou seja, no Pentecoste, Deus devolveu à mulher sua dignidade original. O Pentecoste quebra também a barreira do preconceito de idade, porque o Espírito de Deus desceu sobre jovens e sobre velhos. Não existe idade sagrada e nem idade problemática. Todos podem experimentar a vida abundante de Deus. O velho pode ter ideais e sonhos, e os jovens podem ter visões e discernimento. O Pentecoste também rompe o preconceito social, porque o Espírito foi derramado sobre servos e servas. Não existe preferência espiritual por aqueles que são da alta sociedade ou da classe minoritária, não. Até mesmo os mais simples e humildes são contemplados com a qualidade da vida cheia do Espírito. Em Isaías 44:3, Deus prometeu derramar água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, e o Espírito sobre os descendentes de Abraão,
E a promessa de Deus é segura, porque em todas as promessas de Deus nós temos o sim e o amém. A promessa é abundante, porque ela não fala de gotas, ela não fala de porções, mas ela fala de um derramar de torrentes. Você pode ser inundado agora mesmo com o derramar, aleluia, com as torrentes do Senhor Deus, do seu Espírito. Por isso que a Escritura diz que Deus não dá o seu Espírito por medida. Eu quero saber quantos nesta live têm sede de Deus. Quantos estão aqui porque têm fome de Deus? Deixa eu dizer uma coisa. A todos os sedentos e a todos que anseiam, como a corça brama pelas correntes das águas, o Pentecoste, o derramamento do Espírito é uma promessa possível para todos. Não importa quantos anos você tem, não importa se você é rico ou servo, não importa se você é jovem ou velho, não importa se você é negro ou branco, não importa, o derramamento do Espírito é para você e ele está se derramando agora. Você pode sentir a presença gloriosa e abundante do Espírito de Deus agora. O Pentecoste, uma das causas do Pentecoste, foi o resultado de uma espera obediente. Escreva por gentileza, espera obediente. Em Lucas 24:49, Jesus disse: ficai em Jerusalém. Vou repetir. Jesus disse: ficai em Jerusalém. A ordem de Jesus estava dada e não podia ser mudada, não podia ser adiada ou desobedecida. Os discípulos deveriam permanecer em Jerusalém. E talvez, senhoras e senhores, o último lugar que gostariam de ficar fosse na cidade de Jerusalém. Porque ali para eles naquele momento significava fracasso e a queda na vida deles. Jerusalém naquele momento representava vergonha e opróbrio na história deles. Ali em Jerusalém suas expectativas e sonhos haviam sido sepultados. Ali a dor se apoderou da alma deles. Mas Jesus mostra que o cenário do fracasso deve ser o lugar da restauração. Oh, glorificado seja Deus. Deus está falando com alguém aqui, meu irmão. Às vezes você quer fugir da situação, às vezes você quer desaparecer, mas eu tenho uma palavra do céu para você hoje. Aleluia! O cenário do fracasso deve ser o lugar da restauração. Onde você fracassou, haverá restauração. Onde você falhou, haverá restauração. Onde você foi envergonhado, haverá restauração. Aqui nós aprendemos uma lição poderosa. Onde há obediência, há bênção. Escreva isso, por favor. Onde tem obediência, tem bênção. Agora, onde a palavra de Jesus não é levada a sério, há maldição. Por isso que a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Aquele não era tempo de sair, era tempo de ficar. Aquele não era momento de fazer missão, mas era momento de introspecção. Aprenda isso, querido. Existem ocasiões em que o que Deus espera de nós não é atividade, mas é autoanálise, autoavaliação. Entenda isso que eu vou te dizer agora. Deus está mais interessado no que somos do que naquilo que fazemos. Escreva isso por gentileza. Ou se você puder, repita em voz alta.
Diga assim: Deus está mais preocupado com o que sou do que o que eu faço. Aleluia! E por que isso? Porque a nossa vida é mais importante que o nosso trabalho. Vou repetir. A nossa vida é mais importante que o nosso trabalho. A nossa vida é mais importante que o nosso trabalho. Quando Jesus chamou os apóstolos, antes de enviá-los e antes de mandar para que eles pregassem o evangelho e expulsassem os demônios, primeiro Jesus os designou para que estivessem com ele. E agora, antes de derramar sobre eles o Espírito, capacitando-os para o cumprimento da missão, Jesus dá uma ordem, e a ordem é ficar em Jerusalém. Aprenda isso aqui hoje, irmão. Precisamos depender mais dos recursos de Deus do que das nossas estratégias. Não, você não pegou, eu vou repetir. Precisamos depender mais dos recursos de Deus do que das nossas estratégias. Se gastássemos em oração o tempo que investimos em reuniões e em programações humanas, a igreja explodiria em crescimento exponencial. Agora, isso aqui eu queria que você escrevesse. E se você pudesse, você fizesse uma hashtag depois e postasse no seu Face, no seu Instagram, ou enfim, mandasse para alguém. Eu queria que você guardasse isso na tábua do teu coração. Para nós, ficar quietos na presença de Deus é mais difícil do que correr de um lado para o outro. Vou repetir. Para nós, ficar quietos na presença de Deus é mais difícil do que correr de um lado para o outro. É mais fácil ser Marta do que Maria. É mais fácil sair em campo do que depender do Senhor, obedecer sua palavra e descansar nas suas promessas. Analisando um dos manuais do crescimento da igreja, do Evangelho Pleno em Seul, igreja pastoreada pelo Dr. David Yong-Shu, nós vemos o gigantismo do seu ministério. Essa igreja, que começou em 58, tem mais de 700 mil membros, é a maior igreja local do mundo, tem 700 pastores auxiliares, 30 mil grupos familiares, 7 cultos a cada domingo com 50 mil pessoas cada. E além de toda a complexidade de uma igreja tão grande, ela ainda dispõe de várias emissoras de televisão, dezenas de emissoras de rádio, um jornal com 700 funcionários que tem uma tiragem diária de 1 milhão de exemplares. E quando nós vamos analisar a agenda do pastor titular dessa igreja, como ele administra o seu tempo, então nós ficamos emocionados e comovidos ao ler que ele gasta apenas 30% do seu tempo para administrar toda essa máquina. E 70% do tempo ele investe orando, lendo a palavra e preparando o sermão de domingo. Sabe qual é a lição aqui?
estar com Jesus, ficar na presença de Deus, é a grande prioridade do seu ministério. Certa feita, o presidente da Coreia do Sul telefonou para o seu gabinete e a secretária disse que o pastor não podia atendê-lo porque estava orando. O presidente da Coreia insistiu, dizendo que ele era o presidente e o assunto era de prioridade. E ela delicadamente comunicou ao presidente que o pastor não atenderia naquele momento, porque estava orando. Mais tarde, o presidente ligou para o pastor e reclamou, porque não foi atendido prontamente. Afinal, ele era a maior autoridade do país. E o pastor respondeu que não podia atendê-lo, porque estava em audiência com o soberano do universo, aquele que era maior que o presidente da Coreia, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a causa do Pentecoste foi o resultado de uma espera perseverante. Jesus disse: ficai, até que sejais do alto revestidos de poder. Ficai, até que do alto sejais revestidos de poder. Muitas vezes, irmãos, deixamos de receber um poder maior, um derramar do Espírito de Deus na nossa vida, porque somos muito apressados e muito superficiais na nossa busca. Desistimos cedo demais. Nosso amor por Deus é como a névoa que logo passa. Vivemos num tempo em que predomina o descartável. Tudo precisa ser rápido. Não conseguimos desenvolver a perseverança e não aguentamos esperar. Aquele grupo dos 120 discípulos perseveraram em oração durante 10 dias. Eles não arredaram o pé. Eles não olharam para trás com incredulidade. Eles não duvidaram da promessa. E por isso receberam a bênção. Os céus se abriram e o fogo de Deus caiu sobre eles. As torrentes do céu inundaram o coração deles. A vida deles foi tocada e transformada para sempre por causa dessa espera perseverante. Deus está falando com alguém aqui hoje. Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Nós precisamos aprender a esperar mais. Nós precisamos aprender a perseverar mais. Nós precisamos aprender a confiar mais, meu irmão e minha irmã. Depois de triunfar sobre os profetas de Baal no Carmelo, depois de ver o fogo de Deus cair sobre o holocausto, e o povo de Deus e o povo de Israel cair de joelhos, proclamando que só o Senhor é Deus, depois de testemunhar o triunfo de Deus sobre os ídolos abomináveis que estavam escravizando Israel, Elias subiu ao cume do monte, e ali ele colocou a cabeça entre os joelhos, clamou a Deus por um derramamento das chuvas. Havia 3 anos e meio que não chovia sobre a terra, reinava a fome, a calamidade era geral.
Elias, mesmo sendo um homem semelhante a nós, ele perseverou na oração, ele clamou a Deus com insistência, e na 7ª vez, ele viu assim um pequeno sinal, uma nuvem do tamanho da palma de uma mão de um homem, e ele creu que Deus enviaria uma chuva torrencial, e a chuva caiu, a terra floresceu e frutificou, porque Elias perseverou em buscar a Deus. Naamã, comandante do exército da Síria, só foi curado da sua lepra quando deixou de lado, presta atenção, quando deixou de lado sua própria metodologia e resolveu obedecer à ordem do profeta Eliseu, mergulhando no Rio Jordão 7 vezes. Se ele tivesse desistido na 6ª vez, ele teria voltado para a Síria leproso. Deus está falando com alguém aqui hoje. É importante perseverar, e perseverar é obedecer. Meus irmãos, muitas vezes começamos uma reunião de oração com entusiasmo, mas logo desanimamos. Pregamos sobre avivamento, mas logo deixamos o assunto de lado. Colocamos a mão no arado, mas logo olhamos para trás. A missão Quasisabanto, na África do Sul, passou por um grande avivamento. Deus entregou um derramar sobre o povo Zulu em 1966, pela instrumentalidade do pastor Erlo Stegen. Mas sabe de uma coisa? Foram 14 anos de busca. Vou repetir, 14 anos de busca. Tem alguém aqui que está esperando em Deus pela conversão do filho, por um relacionamento, pela quitação de uma dívida, por uma cura. Às vezes você não consegue esperar uma semana, um mês. Não faz nem 6 meses que Deus falou com você, você já está cobrando a Deus. Foram 14 anos de busca. Muitas vezes eles foram tentados a desistir. Houve tempos de desânimo, mas eles prosseguiram. E nos 3 meses que antecederam a chegada do avivamento, eles só conseguiam chorar nas suas reuniões de oração 3 vezes ao dia. Mas como a terra estava seca e os corações estavam sedentos, permanecendo na busca, Deus enviou sobre eles torrentes caudalosas do Espírito, com resultados colossais que nós pudemos ver e ouvir. Oh, aleluia! Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de perseverar, não desista, chore, gema, derrame lágrimas, jejue, clame por um avivamento na sua igreja, na sua cidade, na sua nação, na sua família, na sua vida pessoal. E em 4º lugar, foi resultado. Quantos estão sendo abençoados aqui nessa live? Uma das causas do Pentecoste foi resultado da expectativa
de uma vida cheia de poder. A promessa de Deus foi clara. Jesus disse: até que do alto sejais revestidos de poder. Voltou aqui, tinha dado um corte. Voltou. Aleluia. Voltamos. É só pedir poder do céu, que o inferno se levanta tentando impedir. Dê um glória a Deus na sua casa. Dê um glória a Deus você que está no seu carro. Porque Deus está desatando o poder sobre nós nessa tarde, nessa noite. Oh, aleluia! Há uma unção fresca neste lugar. Eu tenho uma pergunta do Eterno para você. O que você espera da sua vida cristã? Vou repetir. O que você espera da sua vida cristã? Você tem anseios? Você aspira a algo maior? Você busca uma vida abundante? Você deseja com todas as forças da sua alma a plenitude do Espírito? Meus irmãos, minhas irmãs, não existe nada mais perigoso para o cristão do que viver satisfeito consigo mesmo. A estagnação e o conformismo são perigosos ameaçadores a uma vida cristã saudável. Muitas pessoas se contentam com migalhas, enquanto os celeiros de Deus estão abarrotados. Meus irmãos, os celeiros de Deus estão abarrotados. Os mananciais de Deus são inesgotáveis. Os recursos de Deus para nós são ilimitados. Ele tem para nós vida abundante. Os rios de água viva podem fluir do nosso interior. Existem vestes alvas e óleo fresco para a nossa cabeça. Temos à disposição a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Irmãos e irmãs, não existe escassez da parte de Deus. Enquanto tivermos vasilhas vazias, o azeite de Deus não vai parar de jorrar. Enquanto nosso coração estiver sedento de Deus, ansioso por buscar a sua face, aberto para receber a sua unção, não faltará orvalho do céu sobre nós, nem o bálsamo de Gileade sobre a nossa cabeça. Deus nunca despede o seu povo de mãos vazias. Aqueles que nele esperam, que ele buscam, não sai de mão vazia. Eu não sei o que você veio buscar nessa live, mas você não vai sair de mãos vazias. Seja tocado, seja restaurado, seja visitado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus. Ele não decepciona aqueles que o buscam.
Aqueles discípulos estavam aguardando não a perpetuação da escassez, eles não estavam aguardando a continuação da crise, eles não estavam esperando o prolongamento da aridez espiritual que os assolava, eles estavam buscando com fome o derramamento do Espírito, uma qualidade superior de vida, uma experiência mais profunda com o poder de Deus. Como você se encontra na vida cristã? Está acomodado? Está acomodado? Ou você espera mais de Deus? Está satisfeito? Ou você quer mais do seu espírito? Busca com amor, com fome, com sede, uma vida de poder. Não podemos fazer das nossas experiências o referencial para aquilo que Deus pode nos dar. Sabe por quê? Porque Ele pode fazer infinitamente mais. Eu vou repetir, Ele pode fazer infinitamente mais. Não podemos colocar limites no poder de Deus. Não podemos engessar Deus dentro dos nossos estreitos limites. No passado, muitos homens de Deus experimentaram coisas tremendas e extraordinárias, porque ousaram crer e buscar as riquezas insondáveis do Evangelho de Cristo e a plenitude do poder do Espírito. Você precisa ousar a crer, você precisa crer e buscar no sobrenatural. Quantos se atrevem a crer? Quantos se atrevem a crer grande? Quantos se atrevem a crer num milagre extraordinário? Quantos se atrevem a crer num de repente? Quantos se atrevem a crer num sobrenatural? Quantos se atrevem a crer no que é infinitamente mais e maior? Aleluia! Foi essa busca de poder que fez que George Whitefield, o maior pregador ao ar livre do século XVIII, foi essa sede de vida plena e de paz que fez John Wesley, o grande avivalista, sacudir a Inglaterra e tirar o país das cinzas de uma crise avassaladora. Foi o poder do céu que fez com que Davi Brainerd, o maior referencial da vida do século XVIII, de uma vida reta, a ponto de John Wesley considerar a leitura do diário pessoal de Davi Brainerd a obra mais importante a ser lida por um pregador. Foi esse revestimento de poder que transformou o simples vendedor de sapatos Dwight Lyman Moody no maior evangelista de todos os tempos. Hoje vemos muitas vertentes religiosas pregando um poder que vem de dentro do homem. Isso não é cristianismo, é budismo. O poder que precisamos não vem de dentro, vem do alto, vem do céu, vem de Deus. Receba poder do alto agora! E em último lugar, para encerrar a minha participação, foi resultado de uma oração fervorosa. Atos capítulo 1, 14. Todos perseveravam unânimes em oração. Todo o grupo dos 120 discípulos estavam irmanados no mesmo objetivo. Ninguém ficou de fora daquela reunião de oração. Não houve desistência no meio do caminho. Todos perseveraram. Hoje, muitas vezes, temos ânimo para começar uma reunião de oração. Temos ânimo para chamar as pessoas, mas não temos fibra para perseverar. Não adianta só ânimo para começar. Precisa ter fibra para perseverar. É fácil começar. É fácil ter entusiasmo quando a situação é favorável. Mas Deus busca em nós persistência. Persistência. Abraão insistiu com Deus para não destruir os justos com os ímpios em Sodoma.
Deus ouviu sua oração e tirou Ló de lá. Elias insistiu com Deus no cume do Carmelo, orou 7 vezes até a chuva cair sobre a terra seca de Israel. Os discípulos passaram 10 dias perseverando em oração. Eles não desistiram, oraram até que veio sobre eles com grande poder o derramamento do Espírito. Mas eles não estavam apenas juntos. Aleluia! Não foi mera perseverança que marcou aquela extraordinária reunião de oração. Eles oraram unânimes. Havia acordo sobre o assunto da oração. Era como se fosse uma só alma diante de Deus. Eles estavam afinados, aleluia, pelo desejo do céu. Eles tinham um só coração, um só propósito. Todos oravam na mesma direção, aguardavam a mesma promessa, buscavam o mesmo revestimento de poder. Hoje temos gigantes do saber no púlpito, mas que são pigmeus na vida de oração. Pastores indolentes, não sabem o que é a agonia da alma, nem jamais experimentaram o que é lutar com Deus em oração como Jacó. Por isso Ian Bounds disse no seu clássico livro O Poder através da Oração, aleluia, que homens mortos tiram de si sermões mortos e sermões mortos matam, aleluia. Lutero, o grande reformador alemão, já dizia que o sermão sem unção endurece o coração. Sermão sem unção endurece o coração. Spurgeon dizia que toda a sua vasta biblioteca não era nada diante do altar sagrado da sua sala de oração. Abraham Kuyper, grande teólogo e político holandês, afirmou que se os pastores não forem homens de oração e se não honrarem o Espírito Santo em sua vida e ministério, darão aos seus rebanhos pedra em vez de pão. É verdadeiro refrão que citamos em nossas igrejas: muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Bancos vazios de oração fazem púlpitos sem poder. Spurgeon, ao pregar sobre Atos 1,14, disse: como esperar o Pentecoste, se nem ainda fomos despertados para orar? Primeiro, vem a igreja toda unânime, perseverando em oração. Só depois vem o Pentecoste. Em 1997, 80 pastores foram visitar a Coreia do Sul e foram a 11 igrejas evangélicas em Seul. 9 presbiterianas, uma metodista, uma Assembleia de Deus, igrejas de 5, 10, 12, 18, 30, 55, 82 mil e 700 mil membros. E a grande impressão dos pastores foi o grande vigor espiritual daquelas igrejas. Em cada uma delas, os pastores aprenderam, tiveram uma palestra especial sobre os princípios de crescimento da igreja. E todos eles afirmaram categoricamente que o maior motivo do grande crescimento da igreja da Coreia do Sul é o profundo compromisso dos crentes com a vida de oração. Nenhuma igreja é considerada evangélica na Coreia do Sul se não tiver reunião diária de oração pela madrugada. Se um seminarista faltar a 2 reuniões de oração de madrugada no seminário, a não ser por razões imperativas, ele não serve para ser pastor. Nenhum membro, via de regra, ora menos que 1 hora por dia. Nenhum membro ora menos que 1 hora por dia. Nenhum pastor ora menos de que 3 horas por dia. Visitamos a maior igreja metodista do mundo, 82 mil membros. O pastor fundador ainda é o titular da igreja. E é a sua vida de oração e a oração de
toda a sua congregação. O pastor David Yongshu, maior igreja do mundo, começou seu pastorado em 1958 e agora sua igreja está espalhada em várias nações da terra. Ele gasta 70% do seu tempo em oração e meditação na palavra. Além das reuniões diárias de oração no templo, as igrejas investem na construção de acampamentos de oração, treinamento, onde fazem cavernas de oração, onde o povo vai ali para derramar a sua alma diante de Deus. Na igreja presbiteriana Myeong-song, a maior igreja presbiteriana de Seul, tem 55 mil membros. Tem 4 reuniões de oração pela manhã. Uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, das 6 às 7, das 7 às 8. Quando você se aproxima do templo, você vê pessoas correndo com a Bíblia na mão em direção ao templo. Quando chega no pátio da igreja, existem centenas de carros e ônibus estacionados, diáconos bem trajados, cuidando da boa ordem do estacionamento. Quando você entra no templo, ele está lotado. Pastor no púlpito, como se fosse um dia de festa. 80 pessoas assentadas no púlpito, porque não havia mais lugar no templo. E mais de 5 mil pessoas reunidas para orar. E eu estou falando, não é de um evento. É todo dia. E isso acontece 4 vezes todos os dias. E quando aquela multidão começa a orar, parece um murmúrio de muitas águas. Qualquer pessoa que passou por ali relata que começa a chorar, começa a desaguar em lágrimas diante do Deus Todo-Poderoso. Quando um dos membros da nossa caravana Desculpe, meus irmãos. Tinha caído aqui, voltou. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Quando um dos membros da caravana questionou um dos pastores acerca da oração matinal dos coreanos, sobre isso ser uma cultura, ele respondeu: em todo o mundo, as pessoas levantam cedo para ir à escola, para ir ao trabalho, para tratar dos seus interesses e para ganhar dinheiro. Nós entendemos que Deus merece o melhor e as primícias. Se Deus é a maior prioridade da nossa vida, então procuramos mostrar isso, buscando sua face, logo cedo pela manhã. Perguntaram a David Yongshu qual seria a melhor estratégia que um pastor deveria usar para levar a sua igreja a se tornar uma igreja de oração. E ele respondeu: a única maneira de levar uma igreja a orar é o pastor dela ser um homem de oração. A única maneira de levar uma igreja a orar é o pastor dela ser um homem de oração. Por isso, quando perguntaram a Moody qual era para ele o maior obstáculo ao avanço da obra, disse: Moody é o maior inimigo de Moody. Se os pastores forem gravetos secos a pegar fogo do Espírito,
o povo começará a arder. Se o púlpito for uma fogueira, a igreja será cheia do calor do Espírito. Perguntaram uma vez para Moody, como começar um avivamento na igreja? E ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. Martin Lloyd Jones afirmou que o Pentecoste é derramado sobre algo que está pronto. A unção do Espírito derrama-se sobre a preparação. Elias erigiu um altar. Em seguida cortou a lenha, arrumou sobre o altar, matou o novilho, cortou em pedaços, colocou sobre a lenha e depois de fazer tudo isso orou para que descesse fogo e o fogo desceu. Essa é a ordem das coisas. E aqui termino, senhoras e senhores. Na hora em que a nossa vida estiver preparada, o fogo de Deus descerá sobre nós. Quando o caminho de Deus for preparado e os vales forem aterrados, os montes nivelados, os caminhos tortos endireitados, os caminhos escabrosos aplainados, então toda a carne verá a salvação de Deus. É quando a igreja cai em oração de joelhos, quando a igreja é perseverante e unânime, que o fogo do Espírito cai sobre a igreja. É depois que a igreja acerta a sua vida que o cumprimento da promessa se concretiza. Aleluia. Glorificado seja Deus. Aleluia. 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 Ore comigo se essa palavra foi para você. Quantos aqui precisam ajeitar o altar da sua vida, do seu coração, para que Deus desça? Quantos precisam ajeitar o altar? Quantos precisam arrumar o altar? Deus está te levantando, minha irmã, como uma mulher de oração. Deus está te levantando, irmão, como um homem de oração. Por isso que nós vamos fazer essa vigília dia 28. E eu quero todos de joelho, todos que são aqui da nossa igreja, você que é da Flórida, eu te convido para estar orando conosco. Nós não começamos nenhum culto sem orar, mas isso é pouco. Nós precisamos orar na vida pessoal, nós precisamos orar aqui na live, precisamos orar em casa, precisamos fazer campanha de oração, precisa levantar de madrugada para orar, faça propósito de oração. Pai querido, em nome de Jesus, hoje nós aprendemos sobre as causas do Pentecoste. E nesse instante, Senhor, nós queremos alinhar a nossa vida e o altar. Senhor, que tudo aquilo que está fora de lugar seja corrigido. Que o Senhor seja o número 1 na nossa vida. Que o Senhor venha, ó Pai, nos levantar para sermos homens e mulheres de oração. Perdoa, Senhor, porque temos orado pouco. Perdoa, Senhor, quando negligenciamos nossa vida de jejum e de oração. Senhor, nossa carne não quer orar, não quer jejuar, não quer ler a Bíblia. Senhor, queremos nos voltar para Ti. Nos fortalece, Senhor Jesus, para sermos homens e mulheres de oração. Capacita-nos, Senhor, ajuda-nos. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Senhor, queremos ser como as corças que anseiam pelas águas, queremos ansiar pelo Teu poder, pelo Teu coração, queremos estar em Ti, passar tempo contigo, buscar a Tua presença. Senhor, ativa as nossas vidas agora. Levanta-nos, Senhor. Leva-nos ao primeiro amor, Jesus. Senhor, faz de mim um homem de oração, Pai. Senhor, coloque intercessores para me ajudar em oração nas nossas igrejas. Ajuda-nos, Senhor. Levanta homens e mulheres de oração nesta live. Perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, Jesus, eu oro. Amém. Amém
e amém.